Nesse vídeo eu irei trazer para vocês 3 formas de montar uma carteira de dividendos. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E olha, principalmente para quem está começando, pode não ser algo muito simples montar ali uma carteira de dividendos. E basicamente nós temos aqui 3 formas para que você faça isso e caberá a você, a depender ali do seu perfil de investidor e também da sua disposição para estudar investimentos, adotar uma delas. Mas afinal, a quem se destina uma carteira de dividendos? Olha, segundo o Barsi, qualquer investidor, do iniciante ao avançado, ele deve focar em uma carteira de dividendos. E eu concordo com o Barsi, todos deveriam ter carteira de dividendos ali no seu portfólio de investimento. Contudo, eu entendo que majoritariamente a sua carteira deva ser de dividendos e minoritariamente uma pequena parcela deva ser focada em crescimento, potencial de valorização de uma empresa. E isso, obviamente, se você for uma pessoa jovem. E quando digo jovem, estou me referindo aqui a pessoas que tenham menos de 30 anos. Porque pessoas ali que têm entre 20 e 30 anos conseguem arriscar um pouquinho mais numa pequena parcela do seu capital investido em ações de crescimento, de forte crescimento, por exemplo, que paguem baixos dividendos e que estão ali expandindo seus negócios a fim de que o seu patrimônio se valorize um pouco mais. Agora, pessoas que já estão ali numa idade um pouco mais avançada, obviamente elas devem focar mais em dividendos ou às vezes até mesmo uma carteira exclusivamente de dividendos. Uma pessoa que já tem mais de 50, 60 anos, uma carteira exclusivamente de dividendos, ela não tem mais tempo para ficar ali arriscando. Por isso essas 3 formas aqui são válidas para qualquer perfil de investidor, podendo ele utilizar total ou parcialmente a carteira de dividendos no seu portfólio. Então vamos logo à primeira forma, e ela seria pela seleção do setor de atividade na economia. E como é que eu faço isso? O próprio Barsi e o pessoal da GF já selecionaram ali para você os setores à prova de balas, que formam ali a sigla BEST. B de bancário, E de energia elétrica, S de saneamento / seguros e T de telecomunicações. Historicamente, esses setores são marcados ali pela distribuição generosa de dividendos. Geralmente são companhias que possuem previsibilidade de receitas, ou já são companhias bem robustas, bem maduras e conseguem ali distribuir bastante lucro para os seus acionistas. Lembrando que o dividendo nada mais é do que a distribuição de parte dos lucros da companhia aos seus respectivos sócios. Então você selecionando ações de um desses setores aqui, você já está ali provavelmente selecionando uma ação que seja uma bela pagadora de dividendo. Mas muito cuidado, isso tem que ser feito com bastante critério. Você não deve simplesmente, por exemplo, ir aqui em algum site de investimento e pegar ali os maiores dividend yield e ir selecionando aqui para compor sua carteira de dividendos. Primeiro, que muitas dessas ações aqui não estão em um dos setores à prova de balas ali da economia. Além disso, você não pode olhar apenas para o dividend yield histórico dos últimos 12 meses. É preferível que você olhe para um histórico muito maior de distribuição de proventos, então você tem que olhar para um histórico de 10 anos, até mais, para verificar se aquela empresa realmente distribui bons proventos e, melhor ainda, olhar o dividendo projetivo daquela companhia para ver se nos próximos meses e anos essa companhia realmente vai continuar distribuindo bons proventos. E eu já vou te mostrar como você pode fazer isso usando principalmente a plataforma GF+, ou caso você não tenha assinado ela, você pode fazer isso de forma autônoma. E deixa eu te mostrar como é um grande equívoco você simplesmente pegar os melhores dividend yield aqui e fazer uma carteira de dividendos. Vamos começar aqui pela primeira empresa, que é a SimPropTech, ou Cirela Commercial Properties, que é uma companhia que investe ali na aquisição, locação, venda e desenvolvimento e operação de imóveis comerciais no Brasil. Ela basicamente explora imóveis comerciais aqui no país. Se você simplesmente olhar para esse dividend yield absurdo, você vai dizer, meu Deus do céu, se eu comprar essa ação aqui, simplesmente em um ano eu mais do que duplico meu capital. Mas não é assim que funciona. Lembrando que o dividendo é uma simples troca de bolso do dinheiro. Sai da empresa e vai para o acionista. De tal forma que não está gerando nada ali. Só está trocando o dinheiro de um lugar para o outro. E por isso ocorre o desconto desse dividendo pago da cotação da ação que está negociada em bolsa de valores. Isso ocorre na DataX. E aí, além disso tudo, quando você pega um yield tão expressivo como esse, você já deve duvidar de plano. Com certeza isso aqui tem algum efeito não recorrente. Mas com certeza, e eu vou te mostrar com essa empresa, que distribuiu ali incríveis R$ 8,18 numa ação que custa o quê? R$ 5,06. Veja o seguinte, se você for ali nos resultados do ano de 2021 dessa companhia, você vai verificar que ela teve um lucro ali de R$ 8,27 por ação. Foi um lucro de 1,2 bi. Se você pegar ali o quarto trimestre de 2020, ano de 2020, o lucro por ação foi ridículo, muito baixo, porque a atividade dessa companhia é de pura especulação imobiliária, de tal modo que há anos ali que simplesmente a companhia não tem lucro. Olha só a diferença, o ano de 2020 inteiro, a companhia teve ali 33 centavos por ação de lucro, e o lucro por ação de 2021 foi
de 8,42. Foi um lucro completamente não recorrente. E a companhia já destaca isso, dizendo que esse lucro foi tão alto assim em decorrência dos movimentos positivos de venda de ativos realizados ao longo do ano. Ela vendeu imóveis e obteve um grande lucro. E aí, se você for olhar ali para o histórico de pagamento de dividendos da empresa, você percebe o seguinte: em 2020, ela distribuiu algo em torno de 92 centavos por ação. Olha a diferença de 92 centavos para R$ 8,18. É gritante. Em 2019, ela sequer distribuiu alguma coisa. Em 2018, ela distribuiu R$ 2,00. Então, olha a volatilidade disso aqui. Não há previsibilidade mínima para você inserir essa ação numa carteira de dividendos. Sem falar que é uma companhia, olha para o histórico de lucros dela. Lucros baixíssimos, beirando prejuízo. E aí teve essa explosão em 2021. Muito cuidado com anos excepcionais de uma empresa, porque provavelmente eles não irão se repetir nos próximos anos, e foi dito e feito. Em 2022, a companhia já começou com prejuízo de R$ 10 milhões. Outra empresa aqui, para finalizar nossa exemplificação, 100% de yield. Essa aqui é a Companhia Energética de Brasília. E aí, se você for olhar aqui para os indicadores dela, você vai verificar o seguinte, que aparentemente são indicadores descontados, né? Mas olha só os indicadores de crescimento da companhia. As receitas dela caíram 30%. Vamos olhar para o histórico de dividendos. Ela pagou o quê? R$ 15 por ação. Agora vamos ver o histórico. Em 2020, 33 centavos. 2019, 9 centavos. 2018, 3 centavos. Então, muito cuidado. A sua carteira de dividendos tem que ser consistente e não adianta nada algo extraordinário que não vai se replicar minimamente nos anos seguintes. Beleza, Luan? Então, como eu faço na prática? Uma forma simplificada é você aqui na plataforma GF+, ela já te traz ali o ranking das principais pagadoras de dividendos e já te dá aqui o yield projetivo da companhia, ou seja, quanto que provavelmente ela vai pagar, no nosso caso, o ano de 2022. E aí, tem uma empresa que está faltando aqui, que é a Caixa Seguridade, por conta do IPO recente da companhia, que foi em abril de 2021, que ela tem um yield projetivo superior a 10%. Só que de qualquer forma, você já percebe aqui, ó, nesse ranking tem as companhias que eu disse para vocês: banco, elétricas, banco de novo, seguradora, elétrica. E aí você já percebe aqui que basicamente, ó, saneamento, então companhia de saneamento, seguro, elétricas e setor financeiro e bancário. E eis aqui companhias que têm históricos consistentes de pagamento de proventos. A plataforma GF+, seleciona apenas empresas com bom histórico, exceto atualmente aqui é o Itaú Unibanco, que a atual política é de não distribuição de tantos dividendos, mas historicamente ele pagou bons proventos sim. E aí, se você não tem a plataforma GF+, como é que você encontra essas empresas? Você pode simplesmente nesses sites aqui de investimento e selecionar aqui o setor. Então, que tipo de setor? Financeiro. Aí você vai colocando aqui os filtros. Aqui nos filtros você vai desselecionar tudo isso aqui e colocar apenas dividendos. Dividend yield aqui, você vai colocar um dividend yield aqui, sei lá, 4%. E aí você vai buscar aqui. E aí você já acha aqui, ó, Bradescão, Santander, Banco do Brasil e etc. E aí não é simplesmente pegar o dividend yield como eu mostrei para vocês. A gente tem que olhar os demais indicadores, ver se a ação está barata, se ela tem histórico de lucratividade, se ela tem histórico de crescimento. Toda análise ali que você tem que fazer de uma ação, uma análise qualitativa também. Por exemplo, Bradescão aqui negociando a um PVP de 1,16, abaixo de sua média histórica. PL também está abaixo de 10, abaixo de sua média histórica. Indicativos ali de desconto, a companhia ainda é boa pagadora de dividendo. E aí você vai ali montando sua carteira de dividendos. Essa é a primeira forma. A segunda forma é utilizando o IDIV, ou Índice de Dividendos da B3. O que é isso, Luan? IDIV, nunca ouvi falar disso aí. Ele é um índice assim como o Ibovespa, é uma carteira teórica, né, de ações, trazido aqui pela B3, e ele tem o objetivo aí de ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos que se destacaram em termos de remuneração dos investidores. Ele é composto ali por 120 ações, então é bastante coisa. Ele tem as seguintes regras aqui, que não é qualquer ação pagadora de dividendo que entra na carteira do IDIV. E aí as regras para compor o IDIV são essas aqui. Os ativos devem estar entre os 99% mais negociados no período das 3 carteiras anteriores. Lembrando que o IDIV vai ali se atualizando recorrentemente. Isso acaba sendo uma pequena dificuldade, porque daí você tem que acompanhar o IDIV caso você queira simplesmente reproduzir esse índice na sua carteira. Mas como investidor autônomo, você precisa ali ter o mínimo de acompanhamento, né? Do contrário, você vai ter que delegar essa decisão a um fundo. E o propósito desse canal é que você consiga ter autonomia para investir independentemente de um fundo, não perdendo dinheiro com taxa de administração. E aí então, além disso tudo, os ativos também precisam ter presença de 95% no mesmo período. Então são ativos extremamente líquidos aqui. Eles devem ainda estar dentro dos 33% ativos com os maiores dividend yields, e aqui é importante, né? Afinal, estamos falando aqui de dividendos nos últimos 36 meses. 3 anos aqui, que é esse período de 3 anos do IDIV. E aí, o que é muito importante, não fazem parte do IDIV empresas que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial, até porque não poderiam distribuir tanto dividendos, né? Também ficam excluídas as empresas em regime especial de administração temporária e intervenção, ou seja, empresas ali em crise econômica fica de fora. E aí temos aqui no site da B3 o IDIV, aqui em composição da carteira, ele traz
traz aqui as 20 primeiras ações. Então você tem aqui Banco ABC, AS Brasil, Alupar, Bradescão, Agro3, Brasil Agro, Semig, Eletrobras. E aí você tem aqui 120 ações do IDIV. Você vai simplesmente comprar todas essas ações? Olha, se você quer seguir ali um padrão Peter Lynch de investir, tudo bem, mas eu duvido que você consiga acompanhar tantas ações assim. É melhor que você selecione as ações aqui que melhor atenda ali os seus critérios de seleção de ações, seus critérios de investimento, de preferência ações ali de setores elétrico, financeiro, seguradoras e saneamento básico, como eu já falei para vocês. Mas em teoria, você pode simplesmente replicar o IDIV? Em teoria você pode. Aqui significa que já teve alguém por trás para tomar essa decisão por você, mas é melhor que você não faça isso, do contrário, pode ter muita ação aqui que você nunca investiria, a não ser que esteja aqui no IDIV. Olha aqui, por exemplo, um erro dentro do IDIV, colocar aqui, ó, a célula Commercial Properties, algo que a gente não faria. Então, faça isso com cuidado, caso queira usar o IDIV. E a terceira forma aqui é simplesmente colando o gestor do fundo de dividendos. Como assim colando o gestor do fundo de dividendos, Luan? Existe um site aqui que se chama Mais Retorno. Se você vai aqui dentro do site e clica lista de fundos, ele vai abrir para você aqui uma barra de pesquisa e aqui você pode pesquisar um fundo, escrevendo dividendo. Tem fundos de dividendos, que tem carteiras focadas em dividendos. E aqui, olha a quantidade de fundos focados em dividendos. E caso você queira algum fundo específico, é só você pegar o CNPJ do fundo que pode estar ali na sua corretora, a corretora Rico, por exemplo, você vai lá, pesquisa e joga aqui dentro. Você vai pegar aqui toda a carteira daquele fundo. Pode ter ativos ocultados ali na carteira, por conta do administrador muitas vezes fazer isso, mas você pode pegar pelo menos a carteira dos últimos 3 meses. E aqui, o que acontece? Seguindo uma carteira de um fundo focado em dividendos, você presume que há ali um grupo de especialistas capazes de selecionar as melhores pagadoras de dividendos da bolsa. Mas da mesma forma que ocorre com o IDIV, você não vai simplesmente replicar a carteira desse fundo, porque pode ter ativos ali que não fazem sentido para você, além do que talvez fizesse muito mais sentido você simplesmente comprar a cota desse fundo, então, já que você quer replicar, e não ter todo esse trabalho de seleção, e aí pagando a taxinha de administração. Então vamos pegar aqui, ó, Icatu Vanguarda Dividendos FIA. Se você puxar aqui para baixo na carteira do fundo, você vai aqui em ações, 58,56% em ações, e o que ele tem hoje? Vale Petro, só tem isso. Esse fundo só tem isso. Vamos pegar outro aqui, Itaú Dividendos Ações. Esse aqui, ó, tá em status cancelado. Vamos pegar outro aqui, o BB Ações Dividendos Mid Caps. Esse aqui, por exemplo, só investe em cotas de outros fundos, então não serviria para você. Você vai fazendo essa seleção aqui. E aqui temos outro, só para finalizar, a carteira do Banrisul Dividendos, Fundo de Investimento em Ações, o FIA. E aqui temos as ações. Ó, aqui já é uma carteira bem completa, ó. Tem Itaú, tem Unipar, tem BB Seguridade, tem aqui Enalta, Eletrobras, bem diversificado, tá vendo? E a mesma história, selecione o que faz sentido para você. Beleza, Luan, entendi as 3 formas para selecionar uma carteira de dividendos, mas qual delas ali você recomenda? Qual delas você entende que seria a melhor maneira? Olha, eu entendo que a melhor maneira seria justamente a maneira A, a primeira maneira, porque é uma maneira mais proativa, em que realmente você está ali fazendo um trabalho de efetiva seleção de ações. As duas outras maneiras envolvem mais ali um comportamento mais passivo de você, investidor, de mais se basear ali em carteiras de dividendos já prontas. De qualquer forma, cabe a você aí tomar a sua própria decisão. E lembrando que o ideal é que você tenha carteira de dividendos focada em ações, mas também nada impede, caso você goste de fundos imobiliários, diversificar também com fundos imobiliários. Mas o nosso foco aqui é ações, já que no longo prazo, já há diversos estudos nesse sentido, as ações produzem muito mais valor para o investidor. E outro ponto importante também é que, caso você seja alguém um pouco mais medroso, que tenha menos apetite a risco, não coloque todos os seus recursos em ações numa carteira de dividendos. Você monta a carteira de dividendos, mas deixa um pouquinho de dinheiro também em alguns títulos de renda fixa que te remunerem periodicamente. Assim, vamos supor que em algum momento uma empresa não consegue pagar o dividendo ali como ela havia prometido ou como ela historicamente o faz. Aí você vai ficar eventualmente desesperado por não receber aquele dividendo, por depender daquele dinheiro, estando vivendo de renda ali, o que pode acabar sendo um problema ali na sua vida como investidor. E aí, se você tem um pouquinho ali em renda fixa rendendo juros periódicos, talvez você fique um pouco mais tranquilo. Mas o foco, obviamente, são as ações. Então, como diria aqui o Peter Lynch, se há um conselho que ele gostaria de dar para todo mundo e principalmente para os jovens, é apenas compre ações. É claro, com os devidos critérios, né? Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você já conhecia essas 3 formas de montar uma carteira de dividendos? Qual delas aqui você utiliza ou pretende se utilizar? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!